Boa tarde. Suas Excelências, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Comunidades, Sra. Ministra da Justiça, Sra. Ministra da Justiça, Modernização Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Srs. Secretários de Estado, Adjunto do Primeiro-Ministro, das Finanças, dos negócios Estrangeiros e Cooperação, Senhores Deputados da Nação, Senhora Diretora do Banco Mundial para a Região da África Ocidental e Central, Senhores Membros do Governo, Senhores Membros do Corpo Diplomático, dirigentes da Administração Central e Local, ilustres convidados presentes e os que nos acompanham através da plataforma Zoom, sintam-se todos calorosamente cumprimentados. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério das Comunidades, dá as boas-vindas a todos os presentes nesta cerimónia de lançamento do projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Evento este que é um marco na história de Cabo Verde. A diáspora cabo-verdiana tem um peso e uma importância estratégica fundamental do ponto de vista do capital humano, demográfico, econômico, social, político e cultural no passado, no presente e no futuro do arquipélago, constituindo-se num dos maiores ativos estratégicos de Cabo Verde no seu processo de desenvolvimento sustentável. O atual governo, ao adotar o Plano Estratégico das Comunidades, no quadro do Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável, o PEDES 2, assumiu e integrou uma nova visão sobre a diáspora e pretende realizar no seu programa, no horizonte desta legislatura, designadamente na parte que diz respeito às comunidades cabo-verdianas no exterior, projetos que visam a sua valorização, proximidade e melhor integração no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Uma das metas delineadas para esta legislatura é a de conhecer o perfil das comunidades cabo-verdianas no exterior através do mapeamento, um projeto inédito que prevê a produção de estatísticas oficiais das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, a sua integração no sistema estatístico nacional e, consequentemente, a produção de um ambiente institucional e político favorável que conduza à produção de novas respostas consentâneas com as legítimas reivindicações e aspirações da nossa diáspora. O Instituto Nacional de Estatística, enquanto órgão executivo central de produção e difusão das estatísticas oficiais, no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, é a entidade pública que lidera o processo de mapeamento da diáspora cabo-verdiana, com a coordenação do Ministério das Comunidades e a coordenação financeira garantida pela Unidade de Gestão de Projetos Especiais. Pela Resolução nº 44 de 2023, de 15 de junho, aprovou-se o início do mapeamento da diáspora cabo-verdiana para os fins acima referidos, sendo que o Governo tem o prazer de poder contar com o financiamento do Banco Mundial, financiamento este que é crucial para este processo e para este projeto que hoje é lançado publicamente.
O nosso evento terá algumas partes, na qual eu irei me enunciar aqui. O Sr. Ministro das Comunidades fará a abertura com o seu discurso de boas-vindas. Durante a cerimónia será apresentado o projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Será também assinado um protocolo tripartido entre o Ministério das Comunidades, o Instituto Nacional da Estatística e também a Unidade de Gestão de Projetos Especiais. Teremos também uma breve intervenção da nossa convidada, a senhora diretora do Banco Mundial para a região da África Ocidental e Central, e para encerramento teremos o discurso oficial de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro. E sem mais delongas, convido para dar as boas-vindas o Sr. Ministro das Comunidades. Tenha bondade. Muito obrigado, Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, as Senhoras Ministras da Justiça de Cabo Verde e a Senhora Ministra da Justiça, da Administração Pública e dos Direitos Humanos da República Irmã de São Tomé e Príncipe, Excelências, Senhor Secretário de Estado das Finanças, Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Senhor Secretário de Estado da Promoção Empresarial, ilustres convidados, Senhora Diretora Regional para a África Ocidental e Central do Banco Mundial, também aqui presente e a nossa convidada, senhores embaixadores, senhores representantes do corpo diplomático aqui em Cabo Verde, também os senhores embaixadores de Cabo Verde, um pouco espalhados pelo mundo, nas nossas representações diplomáticas nas Américas, na América do Norte, na América do Sul, mas também na Europa e África e ainda no resto do mundo, que estão também a participar, senhores deputados da nação, que estão aqui presentes, senhores dirigentes nacionais da nossa administração pública e de instituições autónomas da nossa administração, senhoras representantes de fundos autónomos, aqui também, e do Fundo Soberano de Cabo Verde, aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. Igualmente, também cumprimento as entidades empresariais aqui presentes, as câmaras de comércio, também os representantes dos empresários, também os responsáveis e representantes do setor financeiro, o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, enfim, todo o sistema financeiro cabo-verdiano. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento a todos os presentes e, em especial, a nossa convidada especial, que é a Senhora Ministra da Justiça, da Administração Pública e também Direitos Humanos, de São Tomé e Príncipe. E eu faço essa referência porque se hoje vamos falar da diáspora cabo-verdiana, São Tomé e Príncipe representa um símbolo da diáspora cabo-verdiana. E a relação que nós mantemos com São Tomé e Príncipe não só é uma relação de excelência, mas é, acima de tudo, uma relação especial, de irmandade, de dois países verdadeiramente irmãos, pelo que nós agradecemos vivamente o esforço de estar aqui presentes. Senhor Primeiro-Ministro, a sua agenda é preenchida nesse dia de debate parlamentar, mas dispensou esse tempo para honrar esta cerimónia, este evento, com a sua presença, o que representa também a importância e o relevo que o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Correia e Silva, dá à diáspora cabo-verdiana. Pela sua importância, pela sua dimensão e também pela sua participação em todo o esforço de desenvolvimento das nossas ilhas. O Governo de Cabo Verde também
valoriza grandemente a nossa diáspora. A nossa diáspora está espalhada pelos 4 cantos do mundo. Nas Américas, está na América do Norte e na América do Sul, está em África, na Europa, na Ásia e em todo o mundo. Espalhado por todo o mundo. Como, aliás, canta a nossa jovem Soraya Ramos. Ela tem uma canção muito bonita que se chama Minha Terra. E ela diz, cabo-verdianos, aliás, ela diz o seguinte: hoje onde no anda, cabo-verdianos espalhados no mundo para tudo banda. Para onde nós formos, nós encontramos cabo-verdianos espalhados para todo o mundo. Para onde que nós formos, nós encontramos a voz da Cesária Évora. Ela faz logo a ligação entre o cabo-verdiano e a cultura cabo-verdiana. E é este o sentimento do cabo-verdiano. E ainda antes de ontem, um jornalista moçambicano, a propósito dos tubarões azuis da nossa seleção nacional, dizia: mas como é possível ter uma seleção como seleção de Cabo Verde? E ele classificou a seleção de Cabo Verde como uma seleção global, que tem jogadores que vêm da Irlanda, dos Estados Unidos, da América do Sul, da África, de todo o mundo. É como a Soraya Ramos canta. E aqui, na presença do Sr. Presidente da Federação de Futebol de Cabo Verde, também esta referência e um bem-aja a mais vitórias dos nossos tubarões azuis. Igualmente, no Egito, na terra dos faraós e das pirâmides, a nossa seleção também engrandece a nossa nação, a nossa bandeira e também Cabo Verde. Hoje classificada para o Mundial de Handebol a nível do mundo. Isto é feito de um país que nós dizemos que ser pequeno, mas que não é pequeno. É um grande país, é uma grande nação, verdadeiramente espalhado pelo mundo. E eu queria dizer que o governo desta legislatura decidiu dar centralidade à diáspora cabo-verdiana. Ver a diáspora como uma extensão das ilhas, na sua dimensão económica, cultural, social, desportiva, mas, acima de tudo, a nível do capital humano. Também relevante pela ascensão social crescente e contínua que nós verificamos nas nossas comunidades espalhadas pelo mundo. E essa centralidade exige políticas públicas concretas. E são as políticas públicas que nós estamos a construir. Políticas públicas para a cidadania, políticas públicas para o investimento, políticas públicas para tudo o que seja a valorização da nossa cultura, mas também políticas públicas para a melhor integração das nossas comunidades, seja nos países de origem, no país de origem, aliás, que é em Cabo Verde, seja nos países de acolhimento. E eu tenho dito, por onde passo, que a melhor contribuição que um cabo-verdiano que está em França, que está em Portugal, Estados Unidos, São Tomé e Príncipe, Angola e espalhado para o mundo pode dar a Cabo Verde é a sua melhor integração no país de origem, no país de acolhimento. É o cultivo e a criação de melhores condições para a sua integração, lá onde ele vive, lá onde ele reside. E, a partir daí, fazer a ponte com Cabo Verde. Isto é que eu tenho dito, esta é a mensagem que nós temos estado a transmitir. E para isto, para fazer centralidade e construir políticas públicas que sejam efetivas e que sejam perenes e sustentáveis, é preciso conhecer essa nossa diáspora. É preciso nós irmos de encontro e valorizar, primeiro, a diáspora. Por isso, aqui todos os responsáveis do plano, da Direção Nacional do Plano, do Ministério das Finanças, que conosco, com uma vasta equipa, trabalhou o plano estratégico da diáspora cabo-verdiana no quadro do plano
do PEDS 2, a diáspora cabo-verdiana é considerada como uma matriz do plano estratégico do PEDS 2. E é uma matriz porquê? Porque não tem um setor, é multissectorial. Portanto, políticas para a diáspora, nós estamos a falar do investimento, estamos a falar do aspecto social da saúde, da educação. Hoje temos exemplos mais do que ainda hoje, e durante esses dias, e durante esse mês de janeiro, que nós celebramos a saúde, e em que nós recebemos o certificado de país livre de paludismo, nós estamos a ver o que é que os médicos nossos cabo-verdianos de origem estão a fazer nos Estados Unidos e estão a fazer em Cabo Verde. O que os médicos também do Brasil querem fazer aqui em Cabo Verde, os médicos em Portugal, na Itália, em França, na Bélgica, em Antuérpia, concretamente, várias associações de médicos que também, no Senegal, Dakar, por exemplo, em Luanda, Angola, também querem fazer para Cabo Verde. Por isso, eu digo que é uma relação, ou seja, a diáspora é uma matriz de planeamento para qualquer atividade e qualquer estratégia de desenvolvimento em Cabo Verde. E este mapeamento hoje será aqui apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é a alta autoridade cabo-verdiana responsável pela produção da estatística oficial do país, mas também que lidera o Sistema Nacional de Estatística. E a partir de agora, com esse estudo e com os dados que vamos ter, será possível, sim, termos dados oficiais, dados concretos sobre essa população que é a nossa diáspora. Porque se nós não integrarmos essa diáspora, o que dizer aos tubarões azuis? Que maioritariamente são filhos da diáspora cabo-verdiana. O que dizer da nossa seleção de handebol? Que maioritariamente são jovens também nascidos nas nossas comunidades da diáspora. São cabo-verdianos, assim como os que também residem aqui. E como tal, a nossa Constituição da República é clara. É cabo-verdiano todo aquele que tem origem em Cabo Verde e os seus descendentes. Até quarta ou até quinta gerações. E neste momento já aprovamos a nossa lei de nacionalidade, que estende a nacionalidade dos cabo-verdianos até trineto, até quarta geração. Não é? E existe toda uma estratégia também de trabalharmos essa parte de cidadania, que é fundamental. É o mínimo que Cabo Verde pode oferecer à sua diáspora, são os direitos de cidadão. E como tal, não só nas nossas comunidades africanas, americanas, europeias e do resto do mundo, temos uma grande campanha para dizer aos cabo-verdianos: adquirem, sim, a dupla nacionalidade. Vocês são fiéis de serem americanos, portugueses, franceses, são-tomenses, mas também que sejam fiéis da origem que vocês têm. Por isso, é esse o objetivo. Daqui a pouco, o Instituto Nacional de Estatísticas vai fazer a apresentação do projeto. Nós definimos uma metodologia, porque é a primeira vez que estamos a fazer esse exercício. O mapeamento é um exercício estatístico. Existem regras estatísticas a aplicar e, como tal, o Instituto, como autoridade, definiu a sua metodologia, assenta em dois pilares importantes. Em primeiro lugar, é através das fontes administrativas, as nossas embaixadas, os nossos consulados, as associações, as entidades oficiais e também as associações da diáspora e outras organizações. E, em segundo lugar, através de uma plataforma tecnológica e digital que vai permitir e vai trabalhar também esses dados durante todo esse tempo. E esta é a metodologia que eu não vou aqui dizer toda para não ser repetitivo com a apresentação que vai ser feita. O Ministério das Comunidades tem grandes desafios. E esses desafios assentem todos no digital e na transição digital. O portal consular, que já é uma realidade, que já encurta a distância entre o cabo-verdiano lá fora e
a administração pública aqui dentro é possivelmente um dos instrumentos mais basilares importantes da política do governo na integração dos cabo-verdianos em Cabo Verde. É o portal consular Cabo Verde, que permite todas as prestações consulares através do digital. Em segundo lugar, as plataformas tecnológicas e o portal da diáspora cabo-verdiana em curso, que já está a ser feito e que brevemente também daremos a estampa, que será a porta de entrada de qualquer cabo-verdiano para ter toda a informação funcional e útil em Cabo Verde. Em terceiro lugar, outro grande objetivo, que é o programa de fomento ao investimento do cabo-verdiano no estrangeiro, em Cabo Verde, e também a sua inclusão dentro do Sistema Nacional de Promoção Empresarial. Programa que está sendo também agizado a nível do governo para promover e aumentar o investimento da diáspora em Cabo Verde, que já é importante. Só em 2022 e em 2023 também, repetiu a mesma cifra, as remessas financeiras atingiram 375 milhões de dólares. E em 2023, com um ligeiro aumento, aproximando dos 400 milhões de dólares. Isso somado com os investimentos diretos, que vão aproximando dos 5 milhões de contos, mais as despesas familiares, que já é superior a 7,4% a nível nacional. Isso tudo somado, estamos a falar de valores que, de acordo com o planeamento nacional, ascendem aos 34% do PIB cabo-verdiano. É esta a dimensão da nossa diáspora. E, como tal, estamos aqui hoje, Sr. Primeiro-Ministro, para apresentar este projeto aos nossos parceiros. O Banco Mundial apoia este projeto. É importante para nós termos essa dimensão do apoio do Banco Mundial, que entendeu que o investimento da diáspora em Cabo Verde e as melhores políticas públicas para a diáspora cabo-verdiana é um elemento fundamental para crescer valor ao esforço de desenvolvimento nacional. Só assim, eu posso dizer, podemos aspirar a ser um país desenvolvido. Essa é a nossa ambição, é ser um país desenvolvido. E, como tal, seremos um país desenvolvido com a diáspora e com a união de toda a nação cabo-verdiana e com a nação global. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Sr. Ministro. E agora convido para fazer a apresentação do projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana a Sra. Coordenadora da Divisão de Recenseamento e Inquéritos Especiais do Instituto Nacional de Estatística, doutora Helga Tavares. Tenha bondade. Obrigada. Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, excelentíssimos senhores membros do Governo de Cabo Verde, excelentíssima Senhora Diretora do Banco Mundial para os países da África Ocidental e Central, caros convidados, caras convidadas, meus senhores e minhas senhoras, votos de uma boa tarde. Em nome do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatísticas e dos elementos que fazem parte da equipa técnica do mapeamento da diáspora cabo-verdiana, agradeço a confiança em nós depositada para levar adiante este importante projeto para o país e, da nossa parte, fica o compromisso que tudo faremos
para levar o mapeamento da diáspora cabo-verdiana a bom porto. A minha apresentação irá incidir sobre os seguintes elementos: contexto, objetivo do mapeamento, cobertura e âmbito do estudo, enquadramento institucional, metodologia de recolha, questionário e, por último, iremos ver o cronograma, ou seja, as atividades que temos programadas para o mapeamento da diáspora cabo-verdiana entre 2024 e 2025. Bom, o mapeamento da diáspora cabo-verdiana advém do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o PEDES 2, mais concretamente a partir do Pilar Soberania, Pilar 4, que integra 6 programas, sendo uma delas Diáspora Cabo-Verdiana, uma centralidade. Para dar corpo ao mapeamento da diáspora cabo-verdiana, a Resolução 44/2023, de 15 de junho, nesta resolução, o Governo aprovou o início do processo do mapeamento da diáspora cabo-verdiana, dando ao INE poderes para executar esta operação estatística, sendo o INE o órgão central de produção de estatísticas oficiais no país. Portanto, pretende-se, com o mapeamento, recolher dados para a produção de estatísticas oficiais, de modo a permitir conhecer o perfil sociodemográfico, económico e a distribuição geográfica da diáspora cabo-verdiana em todos os países de acolhimento, de forma a permitir a real integração da diáspora no processo de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Portanto, constitui principais objetivos do mapeamento da diáspora cabo-verdiana: contar e mapear os cabo-verdianos na diáspora, conhecer o perfil dos cabo-verdianos na diáspora, inteirar-se da relação dos cabo-verdianos residentes na diáspora com Cabo Verde, conhecer o potencial de investimento da diáspora cabo-verdiana. E como já foi dito há bocado, é a primeira vez que é feita uma operação estatística desta natureza, e aproveito para informar que é a intenção do Instituto introduzir as estatísticas da diáspora no leque das produções estatísticas. Em termos de cobertura e de acordo com a determinação governamental, o mapeamento da diáspora cabo-verdiana deverá ser realizado em todos os países que acolhem a diáspora cabo-verdiana. Entretanto, esta operação estatística terá maior incidência nos seguintes países: França, Estados Unidos, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Países Baixos e Senegal. E por que esses países? Porque são países com maior quadro de proximidade, quer ao nível da diplomacia, da relação histórica e até económica, mas também estima-se que parte considerável da diáspora cabo-verdiana esteja considerada neste grupo de países. São intervenientes neste processo o Instituto Nacional de Estatística, enquanto entidade responsável pela realização do mapeamento da diáspora cabo-verdiana, incluindo a divulgação dos resultados, mas também o Ministério das Comunidades e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Portanto, o Ministério das Comunidades é a promotora do projeto e prestará ao INE todo o suporte necessário, facilitando desta feita contatos com as comunidades cabo-verdianas. Relativamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, o apoio será dado através dos serviços externos, nomeadamente as embaixadas e consulados gerais e honorários, e para o efeito serão designados pontos focais nestas estruturas. Relativamente à metodologia, é importante destacar a população-alvo para esta operação estatística. São os cidadãos cabo-verdianos e os seus descendentes de primeira a quarta geração que residem nas regiões da África, América, Europa e resto do mundo. E como já foi dito também há bocado, para efeitos de mapeamento, iremos considerar a diáspora cabo-verdiana todos os cidadãos cabo-verdianos e os seus descendentes que vivem fora do território nacional, mas mantêm alguma ligação com o país. Relativamente aos métodos de recolha de dados, vamos privilegiar a recolha online,
Portanto, será disponibilizado um questionário numa plataforma web e, a par disso, contamos com as fontes complementares, ou seja, o sistema estatístico dos países de acolhimento. Portanto, vamos usar os dados já existentes, mas também analisamos a possibilidade de ver dentro de instituições congêneres, portanto, a possibilidade de inclusão de algumas variáveis nos seus respectivos recenseamentos, variáveis essas que serão mais-valia para o processo de mapeamento. Fazem ainda parte das fontes complementares, as fontes administrativas, ou seja, os dados provenientes das embaixadas, consulados gerais e honorários, e durante o processo, possivelmente, serão incluídas outras fontes que possam revelar como sendo importantes para o mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Quanto ao questionário, este irá subdividir-se em 3 módulos: características sociodemográficas, educação e características económicas. Quanto às características económicas, contamos levantar informações sobre a situação perante a atividade económica, ocupação, ramo de atividade, investimento em Cabo Verde ou ainda no país de residência. Em termos de atividades, como já tinha avançado anteriormente, elas irão se desenvolver entre 2024 e 2025. Mas é importante realçar que já há todo um trabalho feito. Desde o ano passado temos trabalhado no documento projeto e na metodologia, e neste momento contamos com elementos sólidos em termos metodológicos para avançar com o mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Das atividades previstas para este ano, destacamos o teste piloto, que contamos fazer entre outubro e dezembro, em 3 países, um da África, outro da Europa e um terceiro do continente americano. Para 2025, uma das atividades importantes é o lançamento oficial da recolha de dados, isto para meados de abril, e a recolha de dados, quando falo de recolha, tem a ver com a tal plataforma web, irá decorrer entre abril a junho de 2025. Contamos apresentar os resultados provisórios em agosto do mesmo ano e os resultados do mapeamento da diáspora cabo-verdiana em dezembro de 2025. Bom, são esses os elementos que irão nortear o mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Senhora Coordenadora, pela apresentação, e penso que foi uma apresentação bem clara daquilo que vai ser todo este processo. E agora passamos para a assinatura do protocolo. Protocolo para o estabelecimento das condições de financiamento e execução do projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana. Protocolo este que passo a ler. Preâmbulo. O Governo de Cabo Verde tem em implementação o Projeto Regional de Harmonização e Melhorias das Estatísticas da África Ocidental, projeto. O projeto visa fortalecer o sistema estatístico dos países participantes e órgãos regionais em África Ocidental para produzir, divulgar e melhorar o uso das principais estatísticas económicas e sociais e é financiado pelo Banco Mundial, crédito IDA, referência 6.574 CV, no montante total equivalente a 15 milhões de dólares. A implementação do projeto tem a duração a 2020 a 2025, assegurada pela Unidade de Gestão de Projetos Especiais do Ministério das Finanças, o GPE,
nas vertentes coordenação geral e gestão fiduciária e pelos setores técnicos na vertente técnica. Fazem parte desses setores, entre outros, o Instituto Nacional de Estatística, o INE, o Ministério da Coesão Territorial, o Ministério das Comunidades, o Instituto do Mar, o IMAR, o Instituto do Desporto e da Juventude, IDJ, a Direção Nacional das Receitas do Estado, a DNRE, do Ministério das Finanças, a Direção Nacional do Plano, também do Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura e do Ambiente, o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, o NOSE, e o Instituto de Gestão de Território, o INGT. O projeto inclui 3 grandes componentes, a saber: componente 1, componente regional, harmonização, recolha de dados, melhoria para a qualidade, divulgação e uso de estatísticas sociais e económicas básicas. Componente 2, componente específico do país, melhorias e modernização da infraestrutura física e estatística. E a componente 3 consiste no apoio à gestão do projeto. Cada componente subdivide-se em várias subcomponentes e estas em diversas atividades e subatividades. Considerando o interesse institucional para a consumação do objetivo global de assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa da produção e difusão da informação estatística oficial, através da adequação da produção estatística à agenda de desenvolvimento do país, contemplada no Plano de Desenvolvimento Estratégico e Sustentável, o PEDES, e ao seguimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e da Agenda 2063 para a África, e a atividade de mapeamento da diáspora cabo-verdiana irá enquadrar-se nas operações estatísticas prioritárias do Governo de Cabo Verde e está inserido dentro do projeto regional de harmonização e melhorias das estatísticas na África Ocidental, financiado pelo Banco Mundial. Assim, o Ministério das Comunidades, enquanto entidade governamental que tutela os assuntos da diáspora, promotora do projeto de mapeamento da diáspora, para fins de produção de estatísticas oficiais, com sede no Palácio do Governo, na cidade da Praia, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral das Comunidades, Dr. Martinho Moreno Ramos, adiante abreviadamente designado por MDC. A Unidade de Gestão de Projetos Especiais, enquanto serviço especializado que se ocupa da gestão fiduciária de projetos com financiamento externo, designadamente a gestão financeira e a gestão de aprovisionamento de projetos estratégicos ou de significativo impacto na prossecução das atribuições prosseguidas pelo Ministério das Finanças e o Governo em geral. Com sede na cidade da Praia, Avenida Amílcar Cabral, edifício do antigo BCV, 4º andar, platô. Neste ato representado pelo Sr. Nuno Gomes, na qualidade de coordenador, adiante abreviadamente designado por o GPE. E o Instituto Nacional de Estatística
Instituto Público de Regime Especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos respectivos estatutos aprovados pelo Decreto Regulamentar número 2 de 2020, de 7 de janeiro, com sede na cidade da Praia, Rua da Caixa Económica, número 18, Fazenda, neste ato representado pelo Sr. João Cardoso, na qualidade do Presidente do Conselho Diretivo, adiante abreviadamente designado por INE. E considerando que, a linha A, o INE, enquanto órgão executivo central de produção e difusão das estatísticas oficiais no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, tem outras atribuições: produzir e difundir estatísticas oficiais de que vier a ser incumbido pelo Governo. A linha B. O financiamento dessa atribuição, enquanto missão de serviço público, é assegurado pelo Orçamento de Estado através de financiamento externo. A linha C. Através da Resolução nº 44 de 2023, de 15 de junho, o Governo aprovou o início do processo do mapeamento da diáspora cabo-verdiana com o objetivo de recolher dados para a produção de estatísticas oficiais no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, de modo a permitir conhecer o perfil sociodemográfico, económico e a distribuição geográfica da diáspora cabo-verdiana em todos os países de acolhimento, tendo em vista sua integração no processo de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. A linha D. O Governo elegeu o INE como a entidade responsável pela realização do mapeamento da diáspora cabo-verdiana. A linha E. O INE submeteu ao Governo, que o aprovou, o projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana, o qual incluiu o respectivo orçamento e programa de desenvolvimento para os anos de 2024 e 2025. A linha F. Nos termos dos artigos 8º da referida resolução, as despesas com a realização do mapeamento da diáspora cabo-verdiana para fins de produção de estatísticas oficiais são suportadas por financiamentos mobilizados junto dos parceiros de desenvolvimento e colocados à disposição do INE. A linha G. O Governo, através do Ministério das Comunidades e da UGPE, decidiu financiar o orçamento do referido projeto nos termos proposto pelo INE. A linha H. O INE se encontra na disponibilidade da execução técnica do projeto, assim como promover toda a sistematização e harmonização estatística e a respectiva integração dos dados recolhidos junto da diáspora cabo-verdiana no Sistema Estatístico Nacional. É acordado e reciprocamente aceite o presente protocolo de execução, o qual se rege por 16 cláusulas e é assinado aqui hoje na cidade da Praia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2024, pelas seguintes partes contratantes, a qual convido para já ocupar os lugares aqui à frente. Pelo MDC, Dr. Martinho Moreno Ramos, na qualidade de Diretor-Geral do Ministério das Comunidades, Diretor-Geral do Ministério das Comunidades. Pelo Dr. João Cardoso, Presidente do Conselho Diretivo do INE. E também pelo Engenheiro Nuno Gomes, Coordenador da Unidade de Gestão de Projetos Especiais. Tenham bondade.
Não, mas... Este momento merece uma salva de palmas. Feito então este momento de assinatura, convido e tenho a grande honra de convidar a senhora diretora do Banco Mundial para Cabo Verde, a doutora Keiko Miao, para a sua intervenção. Tenha bondade. Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo. And that's the extent of my Portuguese. Please excuse me for speaking in English. However, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Your Excellency, Minister of Communications, Your Excellency, Minister of Justice from São Tomé and Príncipe, Your Excellency, represented members of the government, representatives of local authorities, representatives of public agencies and institutions, members of the diplomatic corps,
distinguished guests. On behalf of the World Bank, I am super delighted to participate in this very important ceremony dedicated to the Capo Verdean diaspora. And allow me to congratulate once again wonderful debut of the football team Capo Verde. As the Minister of Communications mentioned, it's also thanks to the diaspora community. And I'm really looking forward to cheering for Capo Verde on Monday next week. So I was born and raised in Japan. However, I have been living in other countries for the last 30 plus years. I don't know if I qualify as diaspora, but I have had the pleasure of meeting many diaspora in different countries. And I have always been impressed the contributions that they make in the countries that they chose to live, but also in the countries of their origin. And today, diaspora globally play a significant role. Diasporas promote trade, foreign direct investment, help transfer new knowledge and skills, and also help create social and cultural connections between countries. And globally, there are about or plus 280 million diasporas today. And in Capo Verde, or outside Capo Verde, I understand we have about 1.5 million Capo Verdean diaspora around the world. And I hope this mapping exercise will help make that estimate more accurate. And the diaspora communities are considered as the Capo Verde's 11th island and has played a critical role in Capo Verde's economic development through remittance and investment in the country. On average, remittance to the home country in low-income countries, they contribute about 6% of the GDP. And the same figure for middle-income countries is about 2% of the GDP. And that same figure for Capo Verde is 12%. So it's twice as big as the low-income countries and 6 times as big as the middle-income countries. So this simple number really signifies the importance of the diaspora community to the Capo Verdean economy. And diaspora has also contributed to the preservation and promotion of wonderful, unique Capo Verdean culture through music, dance, and arts. On a very personal note, I moved to Washington, D.C. in the USA back in 1997. So that's 7 years ago. And the very first music concert I went to was Cecilia Ibola. And that was the best concert I've been in the United States. And today we are here to launch the mapping of the Capo Verdean diaspora exercise. And this is part of, as we heard, the government strategic plan for sustainable development 2022 to 2026, PEDS 2, which includes a new vision for the Capo Verdean diaspora. And I really want to highlight that we, as the World Bank, we work with many governments and we work with many national development strategies, but there are not many strategies which have a very explicit strategy on diaspora. So really big congratulations to the Prime Minister and to the government of Capo Verde for taking this important agenda so explicitly and so seriously. And the main objective of this mapping is to collect data for the production of official statistics within the national statistics system.
and allowing for a better understanding of the Cape Verdean diaspora socio-demographic profile, as well as its economic and geographical distribution. And this project will help deepen knowledge of the Cape Verdean diaspora, allowing public policies to be tailored to their needs. And in addition, this project could also help to boost seasonal emigration and promote greater participation of the diaspora in the Cape Verdean political area. The focus is therefore not only quantitative, but also qualitative, aiming to strengthen the integration of the diaspora, promote Cape Verdean identity, and stimulate movements in the diaspora. This project will help achieve the objectives set out in PEDS 2 of increasing the active participation of scientists and researchers from the diaspora in scientific development and attracting more investment from the diaspora. This will continue to play a key role in Cape Verde's development process. And we are aware that there are still some details to be defined, but I'm confident that the teams will be able to overcome any obstacles and achieve one of the short-term objectives of this mapping exercise. And we aim to carry out census, mapping, and study of the Cape Verdean community's profile abroad by 2026, and covering at least 20% of 25 host countries. And once again, we support many statistical efforts in different countries, but this is one of the unique cases that we have this very specific diaspora mapping exercise that the World Bank finances and supports. So I hope that we can showcase Cape Verde's experience to other countries where they have a lot of diaspora communities. And I believe that the mapping of the Cape Verdean diaspora will be a strategic tool to foster comprehensive and informed approach to the dynamics and contribution of the diaspora. And it will facilitate the design of the policies and initiatives that benefit both Cape Verdean abroad and the development of Cape Verde here. Your Excellency, once again, on behalf of the World Bank, allow me to emphasize our continued commitment to support this important initiative and to support the government in realizing its vision for the people of and from Cape Verde. Muito obrigada, nos está junto. Obrigada, Sra. Diretora do Banco Mundial. E para encerrar este grande evento, tenho a honra de convidar a Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, para proferir o discurso oficial. Tenha bondade. Muito boa tarde, senhores membros do Governo, Sra. Ministra da Justiça de São Tomé e Príncipe, seja bem-vinda, deputados, embaixadoras e embaixadores, representantes das organizações internacionais, Sra. Diretora do Banco Mundial para a África Ocidental e Central, os que nos acompanham na plataforma digital, todo o protocolo observado. Este momento é um momento especial e é convergente com aquilo que Cabo Verde é. Nós somos uma nação e ser nação é mais do que ser país, é mais do que território, é mais do que população residente. Isto é uma história de séculos, de uma nação que foi se constituindo com a sua componente imigrada, em momentos diversos durante a história. Começamos a emigrar para os Estados Unidos da América no século XVII,
em New Bedford, pesca da baleia. Imigramos por razões também de seca e de fome. Década de 40, o grande contingente que foi para as roças de São Tomé e Príncipe. Imigramos por diversas razões, incluindo razões políticas em determinado momento. E foi uma diáspora que começou a imigrar por causa de problemas. E hoje temos esta diáspora, que é uma diáspora de sucesso, uma diáspora que coloca Cabo Verde numa posição de orgulho, uma diáspora diferenciada, tem desde trabalhadores em fábricas, a cientistas, académicos, empresários, políticos de referência, desportistas de referência, pessoas da área de cultura, na área associativista, associativismo, em vários países do mundo. E é esta transformação importante. Aquilo que começou por resolver um problema existencial e de condições de vida, hoje é um grande instrumento de apoio ao desenvolvimento do país. E foi construindo também com os residentes uma identidade crioula muito forte. Esta diáspora pode não falar outras línguas, mas fala crioulo. Come cachupa. Transfere e transmite de pais para filhos uma cultura muito forte. Tem sempre presente Cabo Verde e sabem as nossas origens. Ao contrário de algumas outras nações, nós sabemos exatamente de onde é que viemos e quem somos. E esta cultura é muito forte e é uma identidade muito forte. É um fator de abertura do país ao mundo. Cabo Verde tem esta valência muito importante. Somos ilhas, somos poucos, mas a nossa visão do mundo é alargada, precisamente por causa da diáspora. Não há nenhum cabo-verdiano que, desde pequenino, não saiba ou não ouça falar de Portugal, de Holanda, de França, dos Estados Unidos, do Luxemburgo, de Espanha, de São Tomé, de Angola, por causa da presença da diáspora. E este fator é muito importante para o país. A abertura ao mundo. Se facilita relações, facilita atividades, facilita conexões, conectividades e traz uma exigência muito forte para o interior do país. É por isso que não se consegue compreender Cabo Verde sem compreender a sua dimensão de diáspora. Amplifica o mercado nacional e a demografia. O impacto na economia é evidente, no PIB, na economia familiar, remessas, transferências familiares, investimento produtivo e financeiro. Um bom exemplo de solidariedade foi dado durante a pandemia da Covid-19, enquanto nessa altura houve problemas de queda de investimento de direito estrangeiro, houve problemas de queda de transferências também de donativos. As transferências dos imigrantes aumentou em 2020 e 2021. O investimento direto aumentou, o investimento direto dos imigrantes, estando em países onde tinham problemas. Portanto, a pandemia não estava só aqui, estava no mundo inteiro. E tiveram esse elemento de confiança muito forte. E não foi só transferências às famílias, foi investimento, que continuou e atingiu dos valores mais altos em 2020 e 2021. Amplifica o capital humano, conhecimento, ciência, tecnologia, investigação, profissões específicas como medicina, cultura, desporto. E mais uma vez o exemplo no desporto. Eu lembro, por algumas vezes, nos fóruns internacionais com chefes de Estado, chefes de governo de alguns países africanos,
estranhavam como é que Cabo Verde, um país de 500 mil habitantes, 500 mil habitantes quer dizer, se formos depois tirar dos 500 mil aqueles que podem praticar desporto e dentro dos 500 mil, aqueles que têm talento para o desporto, parecia quase uma impossibilidade. E perguntavam como é que é possível Cabo Verde competir com Camarões, com Nigéria, competir e vencer. Como é possível ganhar Gana, como é possível vencer... Moçambique já tínhamos vencido algumas vezes. Como é possível quase vencer Egito? Aliás, nem sequer estávamos com a primeira equipe. Como é possível no handebol sermos vice-campeões da África? Ir ao Mundial? Como é possível no basquete irmos ao Mundial de basquete? E várias vezes nós tivemos o cuidado de explicar. Cabo Verde não é só 500 mil. Nós recrutamos nos Estados Unidos da América, recrutamos em vários países europeus, recrutamos nos países da África. Isto aumenta a nossa capacidade de ter seleção. E quem diz desporto pode levar este raciocínio para todas as outras áreas. Se nós temos aqui, e é normal e vários países têm, déficit de especializações na área de medicina, especializações de alto nível, déficit de investigadores, de cientistas. A diáspora tem. E são cabo-verdianos. Trazem para aqui, para além do conhecimento, trazem coração, trazem o país e uma contribuição muito forte. Então, relativamente a estas áreas, estamos a desenvolver também programas que sejam consistentes. Particularmente na área de medicina, já temos um ponto a desenvolver-se muito bem. Temos uma associação de mais de 100 médicos originários de Cabo Verde, e eu conheci-os em várias ocasiões, e alguns nunca vieram conhecer a Cabo Verde. São netos ou são bisnetos, professores universitários, investigadores, cientistas. Uniram-se e criaram uma associação na área da medicina. Estão a fazer intervenções. Com o desenvolvimento da telemedicina e a introdução do 5G, vai aumentar a nossa capacidade de fazer a medicina, como chamam, colaborativa, e reduzir as distâncias. E quem diz medicina, isto pode ser aplicado à tecnologia de informação e comunicação, ao digital, a qualquer área de intervenção. Portanto, amplifica. E ganhamos tempo que às vezes é necessário, encurtarmos, aliás, tempo às vezes que é necessário para conseguirmos ter todas as valências de uma só vez. Porque a curva de experiência é longa, é exigente. Então, se temos essa disponibilidade, temos que aproveitá-la ainda mais. É essa política a ser desenvolvida cada vez mais. Mas na cultura temos vários exemplos de vibrantes em todas as áreas da cultura, não é só música. Encontramos na pintura, encontramos no teatro, encontramos vários cabo-verdianos bem colocados. Mas também encontramos na natação. Já fomos com a representação olímpica de 2 jovens cabo-verdianos. Nós, natação aqui, não temos piscina olímpica praticamente, mas estivemos lá. Eram 2 irmãos nascidos nos Estados Unidos da América, filhos de cabo-verdianos, com bandeira cabo-verdiana, a competir por Cabo Verde. Na esgrima, nós não praticamos esgrima aqui, mas já temos representação, a partir da Itália, descendente cabo-verdiano, a competir por Cabo Verde. Isto amplifica, de facto, a nossa ação. Aliás, é um grande fator de check and balance na democracia. Aliás, este país, na década de 90, teve uma grande pressão da diáspora relativamente à questão da democracia. E há pessoas que se lembram de manifestações, acho que começou na Holanda, mas também em Washington, manifestações de imigrantes cabo-verdianos exigindo a democracia. Hoje tem 6 deputados eleitos. Todos os partidos políticos são obrigados a fazer campanha eleitoral.
nos Estados Unidos, em Portugal, em França, em Luxemburgo, na Holanda, em São Tomé, em Angola, na Guiné-Bissau, também no Brasil, porque sabem que, para além daquilo que é os 6 deputados, há influência dos familiares, há influência de fora para dentro. E mais, é um grande escrutinador da democracia cabo-verdiana. Por isso, check and balance quer dizer que nós não funcionamos e não agimos aqui institucionalmente e a nossa democracia apenas resolvendo ou dando respostas internas. Temos olhares lá fora a exigir do melhor em Cabo Verde. Este é um grande ganho efetivo para o país. Não sei se muitos outros países têm esta valência em todas essas áreas como Cabo Verde. E é por causa disso que o governo considerou a diáspora, as comunidades imigradas, com centralidade a nível das políticas, a nível do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. E é por causa disso que nós criamos o Ministério das Comunidades. Precisamente para podermos ter foco de políticas públicas relacionadas com a diáspora. E sobre este projeto de mapeamento, é muito importante. É para sairmos do empírico, das opiniões, para termos uma avaliação segura daquilo que é a presença da nossa diáspora, disponibilização de informações estatísticas. Isto vai entrar dentro da rotina ou do calendário estatístico, da operação estatística do INE, melhor conhecimento do potencial que nós temos na diáspora, suporte às decisões políticas e económicas, de políticas públicas e também estatísticas financeiras que o Banco de Cabo Verde produz e que vai ser cada vez mais especializado para podermos ter elementos também de acompanhamento mais regular daquilo que são as aplicações e a intervenção da diáspora na economia cabo-verdiana. Um bom modelo de governança. E termino informando que nós vamos realizar ainda, no primeiro semestre deste ano, uma conferência internacional sobre diáspora e desenvolvimento, e regional também, que é para podermos juntar várias experiências que existem boas no mundo e partilhar essas experiências relativamente ao papel da diáspora no desenvolvimento. E desejo os maiores sucessos a esta operação estatística, é muito importante, e agradeço o Banco Mundial pela boa parceria relativamente a este projeto, que eu acho também que é inovador e que seja um elemento também que possa ser referenciado para alargar a outras iniciativas. Muito obrigado pela vossa presença, a vossa participação e continuamos juntos. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. E assim sendo, damos por encerrado este evento. Agradecemos a todos aqui presentes, também a todos que nos acompanharam através da plataforma Zoom. Aproveito para convidar a todos para um pequeno coquetel que será servido no salão de banquetes, no piso em baixo. Continuação de uma boa tarde a todos e uma boa semana. Obrigada.